meu povo, tudo bem? Hoje eu vou ler um texto um pouco mais longo, então tenham paciência. Mas é um texto que, pra mim, tem um significado bem importante, assim. É do Caio Fernando Abreu. É um conto do livro chamado Morangos Mofados. Se eu não me engano, foi lançado entre os anos 70 e 80, então tem esse contexto também. O conto chama Aqueles Dois, que já virou até peça de teatro, bem interessante. E, enfim, é muito. Espero que seja bom. E no meio dele tem várias palavras em outras línguas, tipo espanhol e italiano, que provavelmente não vou saber ler. Então, vamos relevar. Então, chama Aqueles Dois, história de aparente mediocridade e repressão. A verdade é que não havia mais ninguém em volta. Meses depois, não no começo, quando não havia ainda intimidade para isso, um deles diria que a repartição era como um deserto de almas. O outro concordou, sorrindo, orgulhoso, sabendo-se excluído. E longamente então, entre cervejas, trocaram ácidos comentários sobre as mulheres mal amadas e vorazes, os papos de futebol, amigo secreto, lista de presente, bookmarker, bicho, endereço de cartomante, clips no relógio de ponto, vez em quando salgadinhos no fim de expediente, champanhe nacional em copo de plástico. Num deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Talvez por isso, quem sabe, mas nenhum deles se perguntou. Não chegaram a usar palavras como especial, diferente ou qualquer outra assim. Apesar de, sem efusões, terem se reconhecido no primeiro segundo do primeiro minuto. Acontece, porém, que não tinham preparo algum para dar nome às emoções, nem mesmo para tentar entendê-las. Não que fossem muito jovens, incultos demais ou mesmo pouco burros. Raul tinha um ano mais que 30, Saul um a menos. Mas as diferenças entre eles não se limitavam a esse tempo, a essas letras. Raul vinha de um casamento fracassado, 3 anos e nenhum filho. Saul de um noivado tão interminável que terminara um dia, e um curso frustrado de arquitetura. Talvez por isso desenhava. Só rostos, com enormes olhos, sem íris nem pupilas. Raul ouvia música e, às vezes, de porre, pegava o violão e cantava principalmente velhos boleros em espanhol. E cinema, os dois gostavam. Passaram no mesmo concurso para a mesma firma, mas não se encontraram durante os exames. Foram apresentados no primeiro dia de trabalho de cada um. Disseram prazer, Raul, prazer, Saul. Depois, como é mesmo seu nome? Sorrindo, divertidos da coincidência. Mas discretos, porque eram novos na firma e a gente, afinal, nunca sabe onde está pisando. Tentaram afastar-se quase imediatamente, deliberando limitarem-se a um cotidiano oi, tudo bem? Ou, no máximo, às sextas, um cordial bom final de semana, então. Mas, desde o princípio, alguma coisa, fados, astros, sinais, quem saberá, conspirava contra, ou a favor, por que não, aqueles dois. Suas mesas ficavam lado a lado, 9 horas diárias, com intervalo de uma para o almoço. E perdidos no meio daquilo que Raul, ou teria sido Saul, meses depois chamaria de um deserto de almas, para não sentirem tanto frio, tanta sede, ou simplesmente por serem humanos, sem querer justificá-los, ou ao contrário, justificando-os plena e profundamente, enfim, que mais restava àqueles dois senão, pouco a pouco, se aproximarem, se conhecerem, se misturarem? Pois foi o que aconteceu, mas tão lentamente que eles mesmos mal perceberam. Eram 2 moços sozinhos. Raul viera do norte, Saul do sul. Naquela cidade todos vinham do norte, do sul, do centro, do leste, e com isso quero dizer que esse detalhe não os tornaria especialmente diferentes. Mas no deserto, em volta, todos os outros tinham referenciais. Uma mulher, um tio, uma mãe, um amante. Eles não tinham ninguém naquela cidade, de certa forma, também em nenhuma outra, a não ser a si próprios.
Poderia dizer também que não tinham nada, mas não seria inteiramente verdadeiro. Além do violão, Raul tinha um telefone alugado, um toca-discos com rádio e um sabiá na gaiola, chamado Carlos Gardel. Saul, uma televisão colorida com imagem fantasma, cadernos de desenho, vidros de tinta nanquim e um livro de reproduções de Van Gogh. Na parede do quarto, uma outra reprodução também de Van Gogh. Aquele quarto com a cadeira de palhinha parecendo torta, a cama estreita, as tábuas manchadas do assoalho. Deitado, Saul tinha às vezes a impressão de que o quadro era um espelho refletindo quase fotograficamente o próprio quarto. Ausente apenas ele mesmo. Quase sempre era nessas ocasiões que desenhava. Eram dois moços bonitos, todas achavam. As mulheres da repartição, casadas, solteiras, ficaram nervosas quando eles surgiram. Tão altos e altivos, comentou de olhos arregalados uma secretária. Ao contrário dos outros homens, alguns até mais jovens, nenhum deles tinha barriga ou aquela postura desalentada de quem carimba ou datilografa papéis 8 horas por dia. Moreno, de barba forte azulando o rosto, Raul era um pouco mais definido, com sua voz de baixo profundo tão adequada aos boleros amargos que gostava de cantar. Tinham a mesma altura, o mesmo porte, mas Saul parecia um pouco menor e mais frágil. Talvez pelos cabelos claros, cheios de caracóis miúdos, olhos assustadiços, azul desmaiado. Eram bonitos juntos, diziam as moças. Um doce de olhar. Sem terem exatamente consciência disso, quando juntos os dois aprumavam ainda mais o porte, e por assim dizer quase cintilavam, o bonito de dentro de um estimulando o bonito de fora do outro, e vice-versa. Como se houvesse entre aqueles dois uma estranha e secreta harmonia. Cruzavam-se silenciosos, mas cordiais, junto à garrafa térmica do cafezinho, comentando o tempo ou a chatice do trabalho. Depois voltavam às suas mesas. Muito de vez em quando, um pedia fogo ou um cigarro ao outro, e quase sempre trocavam frases como tanta vontade de parar, mas nunca tentei, ou já tentei tanto, agora desisti. Durou tempo aquilo, e teria durado muito mais porque serem assim fechados, quase remotos, era um jeito que traziam de longe, do norte, do sul, de dentro talvez. Até um dia que Saul chegou atrasado e respondendo a um vago "o que houve?", contou que tinha ficado até tarde assistindo a um velho filme na televisão. Por educação ou cumprindo um ritual, ou apenas para que o outro não se sentisse mal, chegando quase às 11, apressado, barba por fazer, Raul deteve os dedos sobre o teclado da máquina e perguntou: "Que filme?" "Infâmia." Saul contou baixo: Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, um filme muito antigo, ninguém conhece. Raul olhou devagar e mais atento. "Como ninguém conhece? Eu conheço e gosto muito. Não é aquela história das duas professoras que, abalado, convidou Saul para um café e no que restava daquela manhã muito fria de junho, o prédio feio, mais do que nunca parecendo uma prisão ou clínica psiquiátrica, falaram sem parar sobre o filme. Outros filmes viriam nos dias seguintes, e tão naturalmente como se alguma forma fosse inevitável, também vieram histórias pessoais, passados, alguns sonhos, pequenas esperanças e, sobretudo, queixas. Daquela firma, daquela vida, daquele nó, confessaram uma tarde cinza de sexta apertado no fundo do peito. Durante aquele fim de semana, obscuramente desejaram, pela primeira vez, um em sua kitnet, outro no quarto de pensão, que o sábado e o domingo caminhassem depressa para dobrar a curva da meia-noite e novamente desaguar na manhã de segunda-feira, quando outra vez se encontrariam para um café. Assim foi, e contaram um que tinha bebido além da conta, outro que dormira quase que o tempo todo. De muitas coisas falaram aqueles dois nessa manhã, menos da falta um do outro, que sequer sabiam claramente ter sentido. Atentas, as moças em volta providenciavam esticadas aos bares depois do expediente. Gafieiras, discotecas, festinhas na casa de uma, na casa de outra. A princípio, esquivos acabaram cedendo. Mas quase sempre enfiavam-se pelos cantos e sacadas para trocar suas histórias intermináveis. Uma noite, Raul pegou o violão e cantou Tu me acostumbraste.
Nessa mesma festa, Saul bebeu demais e vomitou no banheiro. No caminho até os táxis separados, Raul falou pela primeira vez no casamento desfeito. Passo incerto, Saul contou do noivado antigo. E concordaram, bêbados, que estavam ambos cansados de todas as mulheres do mundo, suas tramas complicadas, suas exigências mesquinhas, que gostavam de estar assim, agora, sós, donos de suas próprias vidas. Embora isso não disseram, não soubessem o que fazer com elas. Dia seguinte, de ressaca, Saul não foi trabalhar nem telefonou. Inquieto, Raul vagou o dia inteiro pelos corredores subitamente desertos, gelados, cantando baixinho Tu me acostumbraste, entre inúmeros cafés e meio maço de cigarro a mais que o habitual. Os fins de semana foram se tornando tão longos que um dia, no meio de um papo qualquer, Raul deu a Saul o número de seu telefone. Alguma coisa que você precisar se ficar doente, a gente nunca sabe. Domingo depois do almoço, Saul ligou só para saber o que o outro estava fazendo, e visitou-o, e jantaram juntos a comidinha mineira que a empregada deixara pronta no sábado. Foi dessa vez que, ácidos e unidos, falaram no tal deserto, nas tais almas. Há quase 6 meses se conheciam. Saul deu-se bem com Carlos Gardel, que ensaiou um canto tímido ao cair da noite, mas quem cantou foi Raul. Perfídia, la barca, contigo em la distância. E a pedido de Saul outra vez, 2 vezes, tu me acostumbraste. Saul gostava principalmente daquele pedacinho assim. Sutil llegaste a mí como uma tentación, llenando de inquietud mi coração. Jogaram algumas partidas de buraco e por volta das 9, Saul se foi. Na segunda-feira não trocaram uma palavra sobre o dia anterior, mas falaram mais que nunca, e muitas vezes foram ao café. As moças em volta espiavam, às vezes cochichavam sem que eles percebessem. Nessa semana, pela primeira vez almoçaram juntos na pensão de Saul, que quis subir ao quarto para mostrar os desenhos. Visitas proibidas à noite, mas faltavam 5 para as 2 e o relógio de ponta era implacável. Pouco tempo depois, com o pretexto de assistir a Vagas Estrelas da Ursa na televisão de Saul, Raul entrou escondido na pensão, uma garrafa de conhaque no bolso interno do paletó. Sentados no chão, costas apoiadas na cama estreita, quase não prestavam atenção no filme, não paravam de falar, cantarolando Yo que não vivo. Raul viu os desenhos, olhando longamente a reprodução de Van Gogh. Depois perguntou como Saul conseguia viver naquele quartinho tão pequeno. Parecia sinceramente preocupado. Não é triste? Perguntou. Você não se sente só? Saul sorriu forte